Oi bebês, oi amores, tudo bom? Nós estamos aqui para darmos continuidade àquele nosso conteúdo de fisiologia humana. E nós vamos hoje falar do aparelho digestório. Antes de nós falarmos especificamente do aparelho digestivo da espécie humana, eu vou fazer algumas observações. Mas antes disso, pega o papel, pega a caneta e quando terminar minha aula, bebês, dá aquela curtida que eu vou amar. E prometo para vocês que ainda vou fazer cara de rica. Amores, a digestão intracelular, ela é característica de todos os reinos, só que no reino animal, a digestão intracelular, exclusivamente, ela só aparece nos poríferos. Através de células que vocês podem observar aqui na imagem, que são chamadas de coanócitos e que vão pegar essas partículas que são filtradas e digeri-las intracelularmente. A partir dos quinidários, a digestão passa a ser intra e extracelular. E quando chegam os nematodos ou nematelmintos, vejam a imagem de um nematelminto, o Ascaris lumbricoides, a partir desse filo, a digestão passa a ser extracelular e ele tem aparelho digestivo completo. O que vai acontecer, obviamente, quando o animal passa a ter a digestão extracelular? Ele passa a ter cavidades onde as enzimas são lançadas e os alimentos são digeridos nesses espaços. Ok, bebês? Ok, amores? Existe também a digestão extracorpórea, que ela aparece no reino fungi e nos animais, amores, ela aparece pela primeira vez nos artrópodos, na classe dos aracnídeos, na ordem dos aranídeos e escorpionídeos. Esses animais, eles lançam essas enzimas para fora do corpo e digerem o alimento e depois absorvem. E elas aparecem também nos equinodermos, na estrela do mar. Veja essa imagem aqui. Então, amores, a partir de agora, como nós vamos falar do aparelho digestivo humano, a gente tem que lembrar que essa digestão é exclusivamente extracelular. Ok, bebês? A primeira coisa que a gente tem que pensar, que a gente tem que raciocinar, é nos componentes que fazem parte do aparelho digestório. Observe essa imagem. Essa imagem ela é muito comum em provas e existem questões onde eles querem que o aluno saiba a localização dos órgãos que fazem parte do aparelho digestório. O primeiro deles, amor, sem dúvida nenhuma, é a boca. Depois a gente tem acompanha a imagem, a faringe, o esôfago, o estômago e o intestino. O intestino ele é dividido em dois. O intestino delgado, que é subdividido em duodeno, jejunum e íleo, e o intestino grosso, que é dividido em seco, cólons e reto. Observe a imagem do intestino delgado e do intestino grosso. Existem, amores, as glândulas anexas que fazem parte do aparelho digestivo, que são as glândulas salivares, que liberam a saliva, o fígado, que é a maior glândula do nosso corpo, que tem uma infinidade de funções. Além de participar da digestão, ela é também responsável pelo armazenamento do glicogênio, ela é responsável pela quebra, pela transformação de hemácias mortas em bile. Ou seja, amores, dentro da digestão, ela vai produzir uma substância que é a bile, que vai ter uma importância fundamental dentro do processo digestório e que a gente vai ver daqui a pouco. E a última das glândulas anexas que participam da digestão é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista ou anfícrina. Só que essa glândula, ela é exócrina quando participa da digestão. Ela vai produzir o suco pancreático e o bicarbonato de sódio. Bebês, existem dois fenômenos que também fazem parte da digestão. Os fenômenos mecânicos, que são a mastigação, que é feita, obviamente, pelos dentes, com o auxílio da língua, a deglutição, que é exatamente a passagem do alimento da boca para a faringe, e os famosos movimentos peristálticos, que vão levar o alimento da faringe até
o intestino. Amores, esses três fenômenos mecânicos, eles vão ser importantíssimos no auxílio aos fenômenos químicos da digestão, que são três: a insalivação, a quimificação e a quilificação. Nós vamos começar a trabalhar esses fenômenos químicos da digestão e vamos falar, amores, a respeito das enzimas que participam desses fenômenos químicos da digestão. Então vamos começar com os fenômenos químicos que ocorrem na boca, que é a insalivação. A primeira coisa, amores, é você saber que componente do alimento ele vai ser quebrado na boca. Na boca você vai quebrar carboidrato, ou seja, o amido. Esse amido ele vai ser quebrado num pH neutro. O amido é uma macromolécula, é um polissacarídeo que a gente não tem condição de metabolizar como nenhuma outra macromolécula sem a ajuda de enzimas digestivas. É por isso que na boca a enzima pitialina ou amilase salivar vai transformar esse amido em maltose, que é um disacarídeo. O que vai acontecer agora com o alimento que foi quebrado mecanicamente, que foi ensalivado pela ação enzimática? Ele vai agora ser deglutido, passa pela faringe e vai em direção ao esôfago. Do esôfago, amores, para o estômago, existe uma válvulazinha, um esfíncter, chamado cárdia. Esse esfíncter ele fica fechado para que o alimento ele só caia no estômago depois que acontecer a mastigação. Quando você começa a mastigar o alimento, você manda uma mensagem para o cérebro que você vai levar alimento para o estômago. Automaticamente o cérebro faz o quê? Ele vai liberar um hormônio chamado de gastrina. Quando a gastrina ela começa a ser produzida no estômago, esse esfíncter chamado cárdia, ele abre. Quando ele ali abre, o alimento cai no estômago. Automaticamente, com a presença da gastrina no estômago, foi produzido quem, amores? O suco gástrico, que tem pH ácido, entre 1,2 e 2,5. Sob a ação desse pH, uma substância precursora, chamada de pepsinogênio, pela ação de uma substância que é o ácido clorídrico, que é o componente desse suco gástrico, esse pepsinogênio, amores, vai ser convertido em pepsina. Então, pepsinogênio, pela ação do HCl, vai ser convertido em pepsina. A pepsina, amores, é uma enzima que é responsável pela quebra de proteínas. Essas proteínas vão ser transformadas em partículas menores, chamadas de peptonas. Amores, essa digestão no estômago ela é muito longa. É uma digestão que leva 2 horas e meia para acontecer. Quando o alimento ele termina de ser quebrado, o que é que vai acontecer? Vem uma outra mensagem. E é produzido um hormônio chamado de enterogastrona. O que é que esse hormônio faz, amores? Ele vai inibir a produção do suco gástrico. Para quê? Para que o alimento, que é o quimo, que aconteceu uma quimificação, esse quimo ele não tenha mais na saída do estômago para o intestino uma grande concentração de suco gástrico, que é ácido. O que é que vai acontecer? Quando essa substância ela é produzida, ou seja, a enterogastrona, automaticamente o esfíncter que vai ligar o estômago ao intestino, que é chamado de piloro ou piloro, esse esfíncter se abre. E junto com ele, amores, vai acontecer um fenômeno importantíssimo na digestão, que é a alcalinização do quimo. Essa alcalinização ela vai ocorrer através da ação de 2 sucos. Um suco produzido pelo fígado, que é a bile, e um outro suco produzido pelo pâncreas, chamado de bicarbonato de sódio, que é aquela substância que está presente, amores, nos sais de fruta, que fazem com que, quando acontece aquela acidez, a ação do bicarbonato de sódio, que é componente desses sais, ele envolva o alimento e diminua aquela queimação, aquele desconforto que você tem em função
da não produção da enterogastrona. Sem a enterogastrona, o alimento desce ácido para o intestino. Se ele não for alcalinizado, você tem a queimação. Se essas duas substâncias alcalinizam o quimo, ele vai para o intestino ser quilificado, agora num pH básico. Que região, amores, do intestino vai sofrer a ação de enzimas para que esses alimentos que ainda não foram digeridos, eles sofram a ação de enzimas? O duodeno. Lá no duodeno, amores, 3 sucos vão participar do processo de digestão química. E a gente vai ter aí um processo de quilificação. O alimento agora passa a se chamar quilo. O que é que acontece? O primeiro suco, ele é produzido na nossa glândula mista, que é o pâncreas, e esse suco chama-se suco pancreático. É um suco, amores, rico em água, rico em sais e rico em enzimas, e que tem uma grande quantidade de substâncias que agora vão ser quebradas pela ação das enzimas produzidas no pâncreas. Eu queria fazer uma parte com relação ao pâncreas. Olha a imagem aqui de uma célula do pâncreas, amores, chamada de ácino do pâncreas. A célula, amores, o ácino do pâncreas, ela tem um retículo endoplasmático rugoso bastante desenvolvido, porque significa o quê? Que vai ser produzida uma grande quantidade de enzimas nessa célula, que vão ser armazenadas e empacotadas no complexo de Golgi e vão ser secretadas. Elas vão ser exportadas para o duodeno. Essa saída nada mais é do que uma ação exócrina do pâncreas. Então, essa célula acinosa, ela tem uma participação fundamental na produção desse suco pancreático. Bom, o suco pancreático, que é rico em enzimas, ele vai quebrar lipídios, que não foram quebrados até agora, fiquem atentos, o restante dos carboidratos que começaram a ser quebrados na boca e também uma parte das proteínas que começaram a ser quebradas no estômago. Para quebrar, amores, o carboidrato que iniciou a quebra na boca, como nós mudamos o pH, ele agora é básico 8, pH 8, a gente vai ter que mudar de enzima, porque para cada substrato e para cada pH existe uma enzima específica. A enzima que vai terminar a quebra do amido e transformá-lo em maltose vai se chamar amilase pancreática. A segunda enzima que vai participar do processo para transformar as peptonas em polipeptídeos vai ser a tripsina. Depois, esses polipeptídeos são quebrados e transformados em oligopeptídeos pela peptidase. E, amores, a gente também vai ter aí a ação da quebra dos lipídios. Os lipídios vão ser transformados em ácidos graxos e glicerol pela ação da lipase pancreática. Aí também vão agir, amores, 2 outras enzimas, a ribonuclease e a desoxirribonuclease. Essas 5 enzimas são importantíssimas dentro do processo digestório. O próximo suco que vai agir agora, amores, é o suco entérico. Esse suco ele vai ser produzido pelo próprio intestino e ele é rico também em água, sais e enzimas. Nós vamos ter aí, amores, a finalização da quebra dos carboidratos e também das proteínas. A gente tem que ter 3 disacarídeos que vão sofrer quebra enzimática com enzimas produzidas pelo suco entérico, que é a lactose, que vai virar glicose mais galactose pela ação da lactase. A gente vai ter também a maltose, que vai se transformar em glicose mais glicose pela ação da maltase. E a sacarose, que vai virar glicose mais frutose pela ação da sacarase. O que você vai ter aí no final, amores? 3 monossacarídeos, a glicose, a frutose e a galactose, que são moléculas pequenas, passíveis de absorção. As microvilosidades intestinais, elas vão absorver
essas moléculas pequenas e mandar para o sangue. As proteínas também vão sofrer sua última quebra. Os oligopeptídeos vão virar aminoácidos pela ação da erepsina. E finalizando essa digestão no nosso intestino, amores, vai aparecer novamente a bile. A bile vai pegar aquela gordura e vai emulsionar. Emulsionar é transformar a gordura em gotículas. Ou seja, aminoácidos, monossacarídeos, gotículas de gorduras vão passar pelo duodeno através das microvilosidades. Olha a imagem aqui, bem visível desse processo, e vão em direção ao sangue. Do sangue, amores, elas vão para as células, e lá dentro das células vai acontecer o fenômeno importantíssimo, que vai produzir energia, que vai ser importantíssima para todas as atividades que acontecem no nosso corpo, que é a respiração celular. Você precisa de açúcares, de proteínas e de lipídios para que ocorra a respiração celular. Ok, bebês? Então a gente vai ter a absorção, e o que não é absorvido, ele vai ser levado para fora do nosso corpo através das fezes. Então, o processo de defecação, ele vai levar água e celulose. A gente não tem a capacidade, amores, de quebrar a celulose, porque a gente não tem a enzima celulase. Então, essa celulose mais a água, elas formam as nossas fezes e vão seguir em direção ao intestino grosso, seco, cólons, reto, para serem liberadas pelo ânus. Ok, bebês? Ok, amores? O que é que eu vou falar agora, amores? Antes da gente entrar naquelas questões com o SUTEC, já que a gente também está fazendo uma revisão que não vai servir só para o ESB, vai servir para o NEB e para o EFS também. Eu vou fazer agora algumas observações que eu vou chamar novamente de dicas da Beth. Lembrem-se, amores, que eu falei que o fígado ele tem uma importância fundamental no nosso corpo. Além dele ser importante no processo digestório, de armazenar o açúcar glicogênio, que é um polissacarídeo que sempre que nós precisarmos, ele vai ser utilizado. É bom a gente lembrar que existem 2 hormônios que vão participar relacionados ao fígado para que você tenha essa reserva sempre pronta para disponibilizar. Quando o açúcar está alto, a gente já viu isso no sistema endócrino, ele vai estimular a produção de um hormônio chamado de insulina, que tira esse açúcar do sangue e manda para o fígado. Lá no fígado ele vai ser convertido em glicogênio. Quando você precisa do açúcar no sangue, que você teve uma hipoglicemia, o hormônio glucagon converte o glicogênio em glicose e ele vai para o sangue. Outra coisa importantíssima que o fígado faz, amores, é a desintoxicação. As células do fígado, que são os hepatócitos, elas são ricas em retículo endoplasmático liso, que é importantíssimo no processo de desintoxicação. Então, o fígado é uma glândula importante por várias razões no nosso corpo. Outra coisa também muito importante, amores, com relação à digestão, é o caminho do que foi digerido. A gente tem 2 tipos de vasos, os vasos sanguíneos, que são, na realidade, transportam, na realidade, o sangue, que tem na sua composição carboidratos, lipídios e proteínas. Nós temos também, amores, os vasos linfáticos, que transportam a linfa, que ela é rica em lipídios. Então, são 2 destinos, a linfa e o sangue. Certo, bebês? Certo, amores? Vamos dar uma olhadinha agora nessas questões aqui, para a gente ver se ficou tudo bem memorizado. A questão vai aparecer aqui e vocês vão acompanhando e a gente vai comentando cada uma das alternativas. Eu vou ler primeiro o enunciado. O fígado é o maior órgão da cavidade abdominal, chegando a pesar 2,5 kg. O fígado neutraliza substâncias tóxicas, armazena glicogênio e ferro e é constituído de tecido maciço cujas células são capazes de produzir enzimas e outras proteínas, ureia e sais biliares. Embora pareça estranho, apesar de produzir 1,5 litros de secreção por dia, este não possui nenhuma enzima digestiva, bebês.
O fígado, ele produz a bile e a bile é o único suco que não possui enzimas. Ele não vai quebrar enzimaticamente a gordura, ele só vai emulsionar. Não esqueçam disso. Considerando-se as informações do texto, aspectos da morfologia e da fisiologia do fígado, pode-se afirmar. Então vamos observar a afirmativa de número 1. Os hepatócitos devem apresentar retículo endoplasmático liso pouco desenvolvido. Erradíssimo. Retículo endoplasmático liso muito desenvolvido, porque ele vai servir para quê? Desintoxicação. Essa está errada. Afirmativa de número 2. A produção de bile corresponde à função endócrina do fígado. Bebês, endócrina é hormônio. O fígado produz a bile, que é uma secreção exócrina. O erro está em endócrina. As enzimas biliares agem diretamente no quimo. Bebê, acabamos de falar, o fígado não produz pela bile enzima nenhuma. Está errado também. Afirmativa de número 4, que é a correta. A atividade hepática pode estar associada à reserva energética para os tecidos corpóreos. Lembre que o fígado, ele armazena glicogênio. Está certíssima. E a última, que é a afirmativa 5, que também está errada. As etapas finais da digestão orgânica de lipídios ocorrem no tecido hepático. Não ocorrem no fígado, ocorrem no intestino. A bile produzida pelo fígado é que vai terminar essa digestão dos lipídios, mas no intestino. Ok, bebês? Questão Consultec, uma questão boa, que pode cair lá na prova, e você agora tem todas as dicas. Ok, bebês? Vamos ver mais uma? O alimento, olha a imagem aqui com a questão. O alimento é necessário para a manutenção da vida. Ele não só fornece energia para as reações químicas dos processos vitais, como também garante as substâncias para o crescimento e reparo dos tecidos. Para tanto, precisa ser reduzido a compostos moleculares menores e solúveis em água, a fim de que possam ser absorvidos e usados pelas células, ou seja, precisam ser submetidos ao processo de digestão. Agora vamos comentar, amores, cada uma das alternativas. Os mecanismos para aquisição de alimento variam consideravelmente entre os seres vivos. Essa variação resulta da evolução dos organismos em meios diversos e dela pode-se afirmar. Afirmativa de número 1, que já é, bebês, blim blom, blim blom. A alternativa correta. A digestão intracelular é considerada o único processo possível para os primeiros heterótrofos. Todos os reinos, amores, os seres fazem digestão intracelular. E lembre-se que nos poríferos também ela é intracelular. Então, é o primeiro processo de digestão que ocorre naqueles seres que não produzem seu próprio alimento. A segunda afirmativa que está errada. As glândulas digestivas aparecem pela primeira vez na escala evolutiva entre os vertebrados. Errado, amores. Os invertebrados já tinham um aparelho digestivo completo, cavidade digestória, logo, eles possuem enzimas. Afirmativa de número 3. Mecanismos de digestão dependem de enzimas ocorrerem apenas em aves e mamíferos. Gente, processos digestivos dependentes de enzimas não ocorrem apenas em aves e mamíferos. Ocorrem em todos os seres que possuem digestão extracelular. Então, está erradíssima. Afirmativa número 4. Eventos evolutivos viabilizaram a digestão dentro das células das mucosas de um tubo digestivo. Amores, nunca dentro das células. Quando tem cavidade digestiva, ela é extracelular. Está erradíssima. Afirmativa 5. Animais endoparasitas, como a tênia, apresentam estruturas digestivas para degradar polissacarídeos e polipeptídeos. Bebês, as tênias, elas não possuem aparelho digestivo. Elas nutrem-se por absorção. Elas grudam no nosso intestino. Ai, uma tênia, olha aqui, amores. Ai, solitária, você com aquele barrigão, aquelas náuseas, aquela cólica.
Por que isso, amores? Elas tiram os nutrientes direto da mucosa, direto do tecido do nosso intestino, sem fazer quebra de nada, é por absorção. Tênias nutrem-se por absorção. Beleza. Amores, nós concluímos aqui, meus queridos, o aparelho digestório. Eu espero que essa aula tenha sido importantíssima, que você tenha memorizado tudo, que vocês possam fazer uma boa prova. E eu vou ficando por aqui, dando um tchau, desejando sorte e sucesso para vocês e pedindo que vocês deem aquela curtida. E quando vocês forem fazer a prova de biologia, vocês pensem em mim, pensem em mãe Beth, energizem. Tudo vai dar certo. Tchau, bebês. Tchau, amores. Até nossa próxima videoaula. Tô esperando vocês. Beijo grande, amores. Tchau.